Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente aqui falar sobre comunicação. E neste vídeo eu vou tirar uma dúvida que é bastante comum, pessoas interessadas no serviço de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. E aí uma das primeiras perguntas, que as pessoas me fazem: "Oxente, Maíra, Mas não é a mesma coisa?" Não, não é a mesma coisa. A assessoria de comunicação é uma proposta que engloba vários serviços e a assessoria de imprensa é uma ferramenta usada para fazer a divulgação do cliente através dos veículos de comunicação, através da imprensa. Então eu vou explicar aqui para vocês qual a diferença entre assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. Então vamos começar pela assessoria de comunicação, que, como eu falei, engloba vários serviços de comunicação. Inclusive, no caso da Maíra Passos Comunicação, nós somos uma assessoria de comunicação que prestamos também serviços de assessoria de imprensa. E aí essa confusão acaba acontecendo porque a maioria das assessorias de comunicação tem como carro-chefe o serviço de assessoria de imprensa, que daqui a pouco eu vou detalhar mais para vocês. Então, entre os principais serviços que uma assessoria de comunicação presta, está o serviço de assessoria de imprensa, produção de conteúdo digital, tanto da parte de texto, áudio e vídeo, que são conteúdos geralmente de caráter informativo, para atualização de blogs, sites corporativos, newsletters e redes sociais, e as redes sociais digitais, e também a parte de produção de conteúdo off-online, que as assessorias de comunicação já fazem essa parte de produção de conteúdo há bastante tempo, desde os tempos que a gente não tem a possibilidade do conteúdo digital. Então, por exemplo, fazer revistas institucionais, como aquelas revistas que vocês veem, por exemplo, de linhas aéreas, de determinada marca, de algumas construtoras. Então, toda essa produção de conteúdo, por isso que eu falei desse caráter informativo, que é o que a gente da assessoria de comunicação foca nesse caráter informativo, tanto que a grande parte das assessorias de comunicação tem jornalistas em suas equipes, porque tem também essa demanda de produção de matérias, reportagens especiais para esses conteúdos de marca. Então, o que aconteceu? Com a transformação digital, ainda várias marcas investem na produção de conteúdo off-online, Mas é claro que essa produção de conteúdo digital aumentou bastante e as assessorias de comunicação também precisaram se readaptar. Por exemplo, aquelas reportagens especiais que a gente faria para uma revista impressa, agora a gente faz muito mais para o blog da empresa, para o site de determinada marca. Só que quando a gente escreve pensando no meio digital, a gente já usa técnicas diferentes, inclusive a parte de SEO, que eu já falei até aqui em outros vídeos, que é essa otimização para mecanismo de busca. A gente faz um conteúdo estruturado para que ele seja mais fácil encontrado pelo Google e demais plataformas de busca. E claro, alinhando também as nossas próprias técnicas de conteúdo jornalístico, principalmente quando a gente precisa escrever sobre conteúdos especializados, a gente faz apuração, a gente entrevista cliente, a gente pesquisa. Eu estava falando da parte de sites e blogs, mas claro que as redes sociais digitais a gente não pode esquecer, A maior parte da comunicação atualmente é através das redes sociais, então as assessorias de comunicação também já vem fazendo há alguns anos esse conteúdo também adaptado para as redes sociais do cliente. Tanto algumas que fazem a parte de gestão, de toda a gestão da rede social do cliente, como também tem algumas assessorias de comunicação que fazem esse conteúdo em vários formatos, tanto nessa parte de texto, como vídeo, como áudio. Algumas fazem programas de podcast, fazem séries de vídeos para o cliente, para ele colocar no YouTube, em outras mídias sociais. E eu até aproveito aqui para fazer alguma ressalva, porque nos últimos anos vem surgindo agências de marketing digital, agências de marketing de conteúdo, que dizem que fazem aí conteúdos diferenciados, com várias estratégias e técnicas para o seu negócio, como se fosse algo diferente, E como eu falei, produção de conteúdo já é algo que as assessorias de comunicação fazem há décadas. Então isso não é nada novo. Sim, houve essa adaptação do digital, como a gente tem que a cada ano estar se atualizando para fazer conteúdo em novos formatos, mas produção de conteúdo é um serviço sim que as assessorias de comunicação também fazem. E agora sim eu vou falar mais um pouco sobre a assessoria de imprensa, que, como eu disse no comecinho do vídeo, é um dos serviços que as assessorias de comunicação prestam, só que muitas prestam como carro-chefe. E tem algumas assessorias e profissionais que somente prestam o serviço de assessoria de imprensa.
O primeiro serviço que prestamos também lá em 2010, quando nossa assessoria começou, foi de assessoria de imprensa. E explicando aqui um pouco sobre o que é assessoria de imprensa, que resumidamente ajuda você a divulgar determinado assunto na imprensa. Ou seja, quando um cliente chega para a gente dizendo que precisa fazer uma divulgação que saia matérias, reportagens, entrevistas, enfim, na imprensa, nos veículos de comunicação, a assessoria de imprensa faz essa ponte entre o cliente e a imprensa. E como é que a gente faz isso? A gente identifica junto ao cliente para saber se aquele assunto que ele quer divulgar é notícia, porque primeiro tem que ter essa identificação da assessoria de imprensa para entender se aquele assunto que o cliente está querendo divulgar é de interesse público. Por quê? Porque a gente está mandando para os jornalistas e a gente está mandando um conteúdo jornalístico, e todo o conteúdo que sai na imprensa, ele é mídia espontânea, ou seja, tem que ser de interesse público, tem que ser com esse cunho jornalístico, porque essa mídia espontânea não é paga, que é justamente a diferença de a gente pagar para um anúncio publicitário e enviar uma sugestão de pauta para a imprensa. Então a gente identifica, ok, por exemplo, esse evento que o cliente está querendo divulgar é de interesse público, a gente acredita que vai repercutir na imprensa, que vai sair matérias, notinhas, entrevistas. A gente produz esse texto, que é o nosso press release, e envia para os nossos contatos das redações. Então a assessoria de imprensa justamente vem para fazer essa assessoria do cliente na imprensa, tanto para o lado positivo, que é as publicações que a gente quer divulgar do cliente, como também a assessoria de imprensa que ajuda no gerenciamento de crise de imagem do cliente quando acontece algum problema na imprensa. Então, ao acontecer algum problema com o cliente que saiu matérias e repercutiu na imprensa, é a assessoria de imprensa que está de prontidão aí para fazer notas de esclarecimentos, de intermediar entrevistas e de fazer toda essa ponte também com a imprensa em momentos de crise. E para quem quer saber mais sobre como funciona o trabalho de uma assessoria de imprensa, como é que a gente faz exatamente para que o assunto do nosso cliente vire notícia, é só ir aqui no nosso canal que eu já gravei um vídeo com passo a passo sobre como funciona o serviço de uma assessoria de imprensa. Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês assistirem. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem a diferença de assessoria de comunicação para assessoria de imprensa. E antes de a gente encerrar, se você é novo no nosso canal, já se inscreve para ficar por dentro de outras dicas de comunicação. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esquece de deixar aqui um like para eu entender se esse conteúdo foi relevante para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos.